No Evangelho de hoje nós vemos 3 pessoas que conversam e 3 outras que escutam. 3 pessoas que conversam, que são Nosso Senhor, Moisés e Elias, que falam entre si. E três pessoas então que sabem o que dizem, e 3 outras que escutam. São Pedro então vai se atrever a falar também, mas Nosso Senhor não se digna a responder-lhe, porque São Pedro não sabe o que diz. E de que falam aqueles que sabem então o que dizem? De que falam Nosso Senhor, Moisés e Elias? Eles falam da paixão, que Nosso Senhor deve sofrer em breve em Jerusalém. Eles falam da morte então de Nosso Senhor na cruz. Eles falam do mistério da redenção. Eles falam daquilo que a igreja falará até o fim dos tempos. E é isso que Nosso Senhor, e é por isso que Nosso Senhor não responde nada a São Pedro, porque São Pedro fala de outra coisa. São Pedro fala de ficar ali, de fazer 3 tendas, uma para Nosso Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. São Pedro e São Tomás queria evitar a paixão, então queria que Nosso Senhor não fosse de Jerusalém, que ficasse ali. E assim não caísse nas mãos dos fariseus, não fosse morto na cruz. Mas Nosso Senhor não responde nada a São Pedro. Ao contrário, uma voz se faz ouvir que diz: Este é o meu filho muito amado, em quem pus todas as minhas complacências, escutai-o. São Pedro, então, é convidado a se calar e a escutar. Não está na hora de São Pedro falar, pois, como diz São Bento na Santa Regra, compete ao discípulo calar-se e ao mestre ensinar. São Pedro um dia será mestre e pregará. Por enquanto ele é discípulo e tem que se calar. Um dia ele ensinará aos judeus que eles mataram o autor da vida, que eles devem se converter, devem ser discípulos de Jesus crucificado. Mas por ora São Pedro é um discípulo, é um aluno, e mesmo um mau aluno, já que ele teve que ser repreendido fortemente por Nosso Senhor quando ele tentou afastar Nosso Senhor da sua paixão, dizendo para trás Satanás: Tu não tens a inteligência das coisas de Deus. Aqui também São Pedro não tem a inteligência das coisas de Deus. Ora é disso, dessas coisas de Deus, que falam Moisés e Elias com Nosso Senhor. É disso que falava Dom Lefebvre com Dom Antônio nas suas cartas, nas conversas, era deste mesmo assunto, a redenção. É disso que falava São Pio X com o Cardeal Merry Delval, e é isso que devemos também nós falar. Ou melhor, devemos escutar, ler, ouvir, ouvindo e lendo o que falaram e escreveram os santos da redenção. A história da igreja não é outra coisa senão a história dessa conversa de Moisés e de Elias com Nosso Senhor. História sagrada, história escrita com o sangue de Nosso Senhor e com o sangue dos mártires. História que nossos ouvidos humanos têm dificuldade em suportar, como São Pedro. Duras demais são estas palavras, disseram alguns discípulos a Nosso Senhor quando ele falou de comer a sua carne e beber o seu sangue. Duras demais também para nós as palavras de Nosso Senhor, de Moisés e de Elias. A lei e os profetas predisseram em todos os detalhes a obra da redenção. Jesus é o Cordeiro Pascal que Moisés havia ordenado aos judeus de comerem antes de partirem do Egito, e cujo sangue foi posto no alto das portas da casa de cada um dos israelitas. Sangue redentor, imagem do sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que é Nosso Senhor. Os profetas também haviam predito, né? Elias representa ali todos os profetas, eles haviam predito e descrito a paixão de Nosso Senhor. Não há nele nem beleza nem forma, dizia Isaías. Nós ouvimos e não há nele nada que o torne amável. Ele é desprezado e último dos homens, o homem das dores, que conhece o sofrimento. Encoberta está a sua face e desprezada. Foram estas palavras, dizia Santa Teresinha, que fizeram o fundo da sua vida espiritual. Ela que quis acrescentar ao seu nome de religiosa esse acréscimo da Santa Face. Quando ela tomou o hábito, ela tinha o nome de Teresa do Menino Jesus. E alguns anos depois, meditando sobre a paixão, ela pediu que fosse acrescentado ao nome dela
da Santa Face. O seu nome ficou então Teresa do Menino Jesus e da Santa Face. É disso tudo que Nosso Senhor fala hoje com Moisés e Elias. Ele lhes fala transfigurado, para que os apóstolos não se deixem bater quando vier o momento da paixão. Aquele mesmo Jesus que eles vão ver dentro de algumas semanas, vão ver suando sangue no Horto das Oliveiras, esse mesmo Senhor que apareceu com glória no dia da transfiguração e que vai aparecer com uma glória ainda maior, ou menos, com um poder maior, ou menos, porque depois da ressurreição Nosso Senhor aparece, não é descrito da mesma maneira que na transfiguração. Na transfiguração talvez houvesse um brilho maior, não sei dizer, mas digamos, tanto na transfiguração quanto depois da ressurreição, Nosso Senhor aparece com todo o seu poder. Então, Nosso Senhor quis que esses apóstolos tivessem um antegosto do que seria, para que eles não ficassem abatidos. Eles, vendo Nosso Senhor suando sangue, Nosso Senhor tomado de tédio e de pavor, eles não perdessem, não ficassem abalados, ou mesmo não ficassem totalmente abalados, que abalados ficaram profundamente. Assim também para com Jó, assim também para com todos os santos que passaram por esses momentos difíceis antes de serem glorificados. E assim também a igreja hoje. Hoje ela parece expirar sob os golpes dos seus inimigos. Hoje ela está sem beleza, está desprezada, como o último dos homens, acusada de todos os crimes do passado, acusada de todos os vícios do presente, responsabilizada do mal que acontece no mundo. Ela é atacada nas universidades, nos jornais, na boca dos protestantes, na boca dos maçons, na boca mesmo de homens de ciência. Todos falam dela e há um grande tumulto em torno da sua origem. Nós dizendo que ela é divina e outros dizendo ao contrário, que é uma instituição que só trouxe atraso para os homens. E qual é o ponto mais contestado dessa doutrina da Igreja? É justamente a cruz, é a paixão, é a Santa Missa. Igreja retrógrada que prega uma moral onde tem presente no centro Jesus crucificado. Jesus que renova o seu sacrifício no altar, na Santa Missa. Por isso que a missa é tão odiada, porque ela é aquilo que mais repugna ao mundo. Inimigo de Deus, inimigo da cruz. Igreja retrógrada, igreja cuja moral é um acúmulo de preconceitos, dizem eles, de velhos tabus absurdos. Igreja que deve renegar o seu passado para, enfim, abrir o caminho para a felicidade da humanidade, que espera só a queda da queda definitiva dessa igreja do passado, para gozar em paz dos prazeres da vida presente. Façamos 3 tabernáculos, disse São Pedro, um para vós, outro para Moisés, outro para Elias. É bom para nós estar aqui. Sim, São Pedro não estava inteiramente errado, mas ele não era como os modernos mestres de hoje que atacam a igreja. Mas São Pedro, mesmo assim, tinha algo de semelhante aos modernos. São Pedro queria evitar a cruz. E nós somos como São Pedro. Nós somos como o mundo moderno. Nós temos algo do liberalismo de hoje em nós. Nós também gostaríamos de evitar a cruz. E por isso nós devemos nos calar e escutar. Eis o meu filho muito amado, em quem eu pus todas as minhas complacências, escutai-o. Devemos escutar então humildemente o que Nosso Senhor nos diz. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Escutemos o nosso Mestre nos dizer: não temais, eu venci o mundo. Como o mundo vos odiou, como o mundo me odiou, ele vos odiará. Mas ele também nos diz: estarei convosco até a consumação dos tempos. Sofrimento nós teremos, mas aquele que está conosco é Jesus, que se transfigurou diante dos apóstolos, para lhes revelar sua glória, seu poder, sua divindade. Escutemos, pois, nosso Redentor. Ele é um bom mestre. Ele sabe que a dor nos mete medo. Ele sabe que nós somos fracos. Por isso ele nos deu uma virtude toda especial, que é a virtude da esperança. Essa pequena virtude que conta
com aquilo que ela não tem. Conta com aquilo que ela não tem. Ela não tem força, no entanto, ela vai adiante do combate. Ela não se sente armada suficientemente para enfrentar a dor e ela vai adiante da dor. Ela vai adiante da dor, vai adiante do sofrimento, vai adiante de todas as dificuldades. Por quê? Porque ela conta com aquilo que ela não tem. Ela conta com aquilo que Deus vai lhe dar, porque Deus prometeu. E Deus é fiel às suas promessas. Ela conta com um socorro maior, com uma graça mais forte, com uma ajuda providencial, que virá no momento oportuno. No meio de um combate, quantas vezes os judeus enfrentaram exércitos maiores do que os seus, eles tiveram confiança, e a confiança foi recompensada, porque eles confiaram numa ajuda oportuna que não lhes foi negada. E assim deve ser para nós. A virtude faz com que a gente afronte com serenidade as dificuldades do mundo presente, as dificuldades pessoais que cada um tem, dificuldades familiares, dificuldades de toda espécie que nós podemos ter nessa vida, e no meio das quais nós devemos esperar pelo socorro de Deus. Esta pequena virtude que vai adiante, confiante então naquilo que lhe foi dito da parte de Nosso Senhor Ele mesmo. Aqui sou eu que sofro e por isso eu grito, dizia uma santa mártir no cárcere, antes de ser lançada na arena, onde seria devorada pelas feras. Ela dizia: aqui eu grito porque sou eu que estou sozinha, mas lá no meio da arena será Nosso Senhor que sofrerá por mim. Esse é o grito da esperança. Claro que eu tenho medo da dor, claro que eu sou fraco, claro que não sou insensível, mas eu sei que no momento oportuno, aquele que é o meu apoio me dará uma força que eu não tenho, e aí eu poderei suportar aquilo que todo mundo sabe que eu não sou capaz. Não só eu sei, mas todo mundo sabe. Ela não tinha medo porque tinha a santa esperança. Que a transfiguração de Nosso Senhor seja nossa esperança. Monsieur Lefebvre, quem todo mundo via, ele era o primeiro a ver como é que ele ia afrontar uma crise desse tamanho, como é que ele ia afrontar o mundo inteiro contra ele. É impossível. Perguntaram para ele: mas você não se sente só? Você está tão isolado? Não me sinto só. Me sinto com todos os papas de todos os tempos. Me sinto apoiado não com o que se vê, mas apoiado por aquilo que não se vê. Eu me sinto apoiado por Nosso Senhor. Eu tenho a santa esperança. Nossa Senhora da Santa Esperança, que ela esteja sempre ao nosso lado, para nos obter aquilo que nós não temos, mas que nós esperamos ter na nossa hora, na hora em que cada um de nós deve dar o seu testemunho, o mais difícil, o testemunho de ser discípulo de Jesus crucificado, para merecer ter parte com Ele na sua glória, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.